Salve, salve galera, bem-vindos a mais um Poder Global. Sou o Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor do Brasil Cão, em mais uma análise semanal no nosso Poder Global, né? Estamos entrando aqui na nossa análise 37, rapaz, é muita análise semanal, né? Aqui na sexta-feira, um bom sextou para todo mundo. E já vou pedindo aqui para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, deixar o seu comentário se você curtiu esse vídeo, se você não curtiu, enfim. Mas principalmente se você curtiu, deixar o seu comentário, enfim. E, claro, a gente aceita críticas sempre mantendo respeito, obviamente. Então, mais uma vez, peço para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, deixe seu comentário, ative o like, ative o sininho, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e vamos para mais uma análise semanal, né? Porque é um dia de reflexão, né? Uma semana bem tensa na geopolítica, né? A gente fez uma live muito boa ontem, quinta-feira, eu recomendo que vocês assistam, sobre o suposto acordo de cessar-fogo, enfim, e quais os desdobramentos disso, quais são as versões que foram usadas, enfim, uma live muito boa, e eu recomendo que vocês assistam. E o que me fez, né, pensar um pouco sobre o tema da minha análise semanal, que é um tema interessante, e começo ela com uma grande pergunta. Será que essa guerra já se tornou global? Será que essa guerra já se tornou algo que envolva o mundo inteiro? Será que não? Enfim, a guerra do Oriente Médio. Primeiramente, militarmente falando, não. Você tem apenas 3 agentes envolvidos, que são Irã, no caso a Guarda Revolucionária Iraniana, que é o exército iraniano, Israel e Estados Unidos, que nem declarou guerra sequer ao Irã, né? A gente já falou isso em outras lives. Os Estados Unidos sempre não declara guerra, porque declaração de guerra precisaria de autorização de Congresso, e o Trump está lá complicado, com uma situação bem difícil, enfim. Então ele autorizou uma operação militar que ele não precisa do Congresso americano para fazer isso, está na Constituição americana. Porém, existe um prazo limitado, 60 dias prorrogáveis por mais 30. Né? No caso, primeiramente 30, prorrogáveis por mais 30, e aí chegando no final a mais 30, ou seja, são 60 dias, prorrogáveis 30, 90 dias ao todo que ele pode continuar. Por isso que o relógio está contra Donald Trump e está a favor do Irã, é o que o Irã está fazendo nesse momento. Então, no jogo geopolítico, sabe, o Irã tem as suas cartas sendo utilizadas, principalmente com o fechamento do Estreito de Hormuz, e nesse cessar-fogo aí, que Israel é prejudicada, mas Israel também não está concordando muito, Estados Unidos, enfim. Mas, neste momento, militarmente, essa guerra não é global. Porém, no jogo geopolítico, que aí sim, onde o Irã está dando cartas, onde você tem Israel ali também dando suas cartas, você tem os Estados Unidos dando cartas, enfim, um jogo sendo jogado, aí sim, essa guerra já é global. Porque o que é uma guerra global? É quando os protagonistas estão envolvidos nela, né? Então, quem está envolvido nessa guerra? Os protagonistas. Rússia, China está envolvida com o fechamento do Estreito de Hormuz, a própria China pressionando o Irã para poder fazer um acordo de paz. O Paquistão está envolvido, os países do Golfo estão envolvidos nas negociações, inclusive até militarmente, porque estão sendo atacados. Estados Unidos envolvido militarmente e diplomaticamente, já envolvida. Europa como um todo envolvida, não quer se meter militarmente, mas diplomaticamente está envolvida a ponto de você ter, por exemplo, algumas pessoas sendo enviadas para o Irã, pessoas da Europa ou ligadas à Europa, OTAN como um todo envolvida. Então, diplomaticamente, com o jogo geopolítico, sim, há o envolvimento de todos. E por quê? Porque o Irã fez um ato que envolve a todos, que é o caso do fechamento do Estreito de Hormuz. Quando o Irã fecha o Estreito de Hormuz, ele está dizendo para o mundo o quê? Olha, a economia global está ao meu alcance. Eu estou atacando vocês de uma certa forma, só que pelo poder do dinheiro. Como é que é isso? Quando o Irã fecha o estreito, o petróleo fica lá em cima. E isso altera totalmente as negociações econômicas da Europa e do mundo inteiro. Os Estados Unidos têm que começar a queimar reserva de petróleo para poder conseguir segurar um pouco, estancar um pouco o preço do petróleo. Israel, idem. A China e a Rússia passam a não ter mais sanções que os Estados Unidos impõem. Então começam a fazer um acordo com a Europa para venda do gás. E o Putin já vende isso
né, em moeda chinesa. Isso é para vocês verem, vende o gás para a Europa em moeda chinesa. Isso é para vocês verem como é que Rússia e China estão extremamente ligados, são parceiros estratégicos até na venda do gás, né? E a Europa, sim, a Europa precisa comprar gás, a Europa também sofre os efeitos da bolsa, na economia e tudo mais. Então, tudo que está acontecendo nessa guerra é absolutamente global. Não a parte militar ainda, porque é uma grande reclamação e uma pressão, e é mais um efeito da guerra, há uma pressão de Donald Trump para que a OTAN tome medidas quanto a isso, inclusive militares, para desbloquear o Estreito de Hormuz. Uma coisa que o Donald Trump não esperava, aliás, duas coisas que ele não esperava nessa guerra é o quê? Era que a OTAN não fosse se meter, né, por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, e que seria mais fácil do que é, porque o Irã não parecia ter toda essa força que tem, mas tem sim. O Irã se preparou para essa guerra desde 1979, desde a época da Guerra do Iraque, se preparou para o combate com Israel e os Estados Unidos. Então o Irã se preparou muito mais do que Israel e os Estados Unidos estavam esperando. Há inclusive a reportagem, né, da Fox News que diz o relatório do Mossad que há 32 cidades subterrâneas e contando, né, dentro do Irã, 32 cidades subterrâneas só de mísseis, só de munições. Então, o Mossad disse que, pesados ataques, não se conseguiu destruir a capacidade do Irã de rebate. E até você vê, até hoje o Estreito de Hormuz está fechado. Se reabriu ali com um possível acordo, mas ainda está fechado. Então, a guerra está, sim, envolvendo outros atores. E o que o Donald Trump quer, e os Estados Unidos quer, é que se envolvam mais. A cobrança do Donald Trump em relação à OTAN é essa. Nós estamos dando dinheiro para vocês, estamos dando exército. E vocês têm que se envolver mais. Porque se não se envolverem, eu vou começar a concordar com alguns termos do Irã que vai ser prejudicial para vocês. Que termos são esses? Taxa para petroleiro passar no Estreito de Hormuz. É uma coisa que está em discussão agora, nessas próximas 2 semanas, que serão decisivas para a história do mundo, inclusive. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Parece que Israel está querendo melar o acordo, e com a razão de Israel, porque o Irã quer tirar o Líbano. Nós explicamos isso na live. O Irã quer tirar o Líbano da negociação, só que Israel não quer. Israel quer negociar. Eu topo negociar com o Líbano, mas sob fogo. Entendeu? E isso é uma coisa que vai de encontro ao que o Trump diz, é uma coisa que vai de encontro ao Irã diz. Então, há um disse-me-disse, a gente só vai saber, como meu amigo Gabriel disse na live, só vamos saber quando o prazo acabar. E nós vamos entender o que vai acontecer. Agora, que há uma cobrança do Donald Trump em relação à OTAN e uma postura A. Se a OTAN entra na guerra, talvez a coisa andasse mais rápido. Ou não, possa escalar para uma outra coisa. Né? A Coreia do Norte está aí ameaçando de botar soldados no Oriente Médio também, fazer até ataques nucleares, enfim. Tudo isso é falácia, fala-se também, existe uma guerra de falar, mas a Coreia do Norte está ali, está também falando sobre isso. E ela já mandou tropas para a Ucrânia, já mandou tropas para a guerra da Rússia e Ucrânia. Então, não duvido que a Coreia do Norte possa se envolver também para proteger o Irã. Enfim, como nós falamos, Irã, China, Rússia, Coreia do Norte, a antiga Venezuela, né, são aliados. Hoje, a Venezuela não entra mais que o Maduro, né, e o regime está sob controle dos Estados Unidos, e o Maduro também está preso. Então, a Venezuela já não entra mais nesse bolo, entendeu? Mas os outros 4, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, continuam nessa, entendeu? E aí nós vamos acompanhar o que vai acontecer. O meu ponto eu acho que o Trump, nessas 2 semanas, nós vamos ver muitas movimentações de bastidores. Tanto do Irã não aceitando os acordos americanos, e aí talvez uma outra escalada venha, como Israel também não aceitando muito os acordos iranianos, e a própria OTAN já dando sinais que pode se movimentar. Até porque os Estados Unidos ameaça, e nós falamos isso na live passada, ameaça tirar tropas da Europa, e isso é ótimo para quem? Para o Putin, que já começa a navegar pelos mares europeus. Inclusive, há até um confronto, não um confronto bélico, mas um confronto ali de palavras com relação a um petroleiro russo navegando em mares ingleses, e o Putin ameaçando a Inglaterra ameaçando a Rússia, e a Rússia ameaçando a Inglaterra, enfim. Você vê como é que os contornos políticos da guerra se tornam globais. Ela pode ser uma guerra militar nesse momento, mas os contornos diplomáticos e políticos se tornam globais. Então, vamos acompanhar essas 2 semanas, que cada vez está mais intenso, pessoal. Vamos acompanhar aí. Galera, se vocês curtiram esse vídeo, curta esse canal, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e vamos de novo. Curta esse canal, se inscreva, entendeu? Até porque nós precisamos muito de inscritos.
curta esse vídeo, curta o canal, se inscreva no canal, ative o sininho e principalmente deixe seu comentário. Muitas das coisas que nós fazemos aqui, nós pegamos de comentário de vocês, sejam críticas ou sejam comentários bons, né? Claro, sempre mantendo o respeito acima de tudo, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tá? Semana que vem teremos outra análise semanal, domingo tem entretenimento de geopolítica e vamos que vamos, beleza? Mais uma vez, deixa o like, ative o sininho, curta o canal, curta o vídeo e deixe seu comentário, principalmente. E se inscreva sempre, beleza? Falou, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.